No altar ninguém tira foto com a gente, ninguém compra o nosso CD, ninguém quer bater palmas, ninguém no altar, não tem nem oferta, nós somos a oferta ali, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, eu vou fazer isso porque eu estou entendendo o que eu tenho que fazer. Então é isso que eu comecei a entender de 10 anos para cá. E eu comecei a entender e comecei a andar em outra pegada, em outro lugar. E Deus está levantando uma geração, brinco, que está entendendo isso. Deus está levantando, Robert, uma geração que está entendendo isso. Uma geração que sabe, e por isso Deus vai nos abençoar muito. Amém. É uma geração que Deus vai abençoar muito, que Deus vai dar muito recurso. Entendeu? Se a gente entender o que nós temos que fazer com esse dinheiro, com essa fama, porque Deus vai nos deixar famosos, tá? Deus vai nos deixar famosos, porque Deus deixa, ele não esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Ele coloca no alto para que ilumine toda a casa. É Deus que faz isso. Agora, João Batista, a Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia no deserto, até o dia que Deus o apresentou a Israel. Quem apresenta é Deus. Nós não vamos ter padrinho, é Deus que vai nos mostrar. É Deus que vai nos mostrar. Então, é esse coração que nós precisamos ter no Brasil, na América, na Europa, onde Deus nos levar. Eu sou um altar, eu vim aqui levantar um altar de adoração para o meu Deus. Tem países que eu não vou para pregar, eu vou só para orar. Eu vou só para ficar lá sozinho. Eu fui para a Suíça, nós fomos para a Suíça, ficamos 2 dias só adorando a Deus. Para a Suécia, só adorando a Deus, na casa do Denis. Adorando, daqui a pouco fizemos um culto na casa, começou a chegar algumas pessoas, um sueco, a família dele foi batizada com o Espírito Santo, foi tremendo. Então assim, nós precisamos entender isso. E aí você acha que Deus vai deixar a gente com necessidade? Não, cara, Deus vai dar para a gente poder fazer. Nós vamos andar um tempo que nós que vamos comprar nossas passagens, e nós vamos com o nosso dinheiro, com a nossa passagem, e quanto é que custa? Nada. Nós vamos aí, se quiser dar, eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Jesus. Não é a igreja que me sustenta, quem me sustenta é Jesus. Então nós temos que entender isso, gente, que Deus vai levantar gente para cuidar da gente. Deus vai levantar gente para cuidar da gente. Hoje, né, o Rafael conhece a minha vida, eu tenho pessoas que Deus tem levantado com avião, tem homens lá que têm aviões próprios, que viajam comigo, me levar para pregar. Eu não tenho, mas Deus deu para eles. E eles cuidam da gente. Deus dá dinheiro para as pessoas cuidar da gente. Eu ando num carro que eu ganhei, moro numa casa que eu ganhei. Então assim, mas nós precisamos ter um propósito, não um ministério. Deus não sustenta teu ministério, Deus sustenta o teu propósito. Amém. Deus, meu Deus. Deus não exalta homens, Ele exalta o propósito. Aleluia. Deus exalta a verdade. Todo homem que estiver exaltando a verdade vai ser exaltado por Deus. Meu Deus. Nós precisamos entender isso, que Deus, Ele unge os homens, mas Ele exalta a verdade. O trabalho de Deus é levantar a verdade. Todo homem que estiver levantando a verdade. Cara, por isso que a Bíblia é categórica, ela não esconde o pecado de ninguém. Você sabe que Abraão mentiu, que Salomão pecou, que Davi adulterou, entendeu? Porque Deus deixa claro. Eu disse assim, agora você percebe uma coisa, nenhum deles perdeu o propósito. Sofrendo no ministério, mas por quê? Porque eles pecaram porque eram homens, mas eles tinham ministério. Isso não é uma legalidade para pecar, né? Você lembra de Sansão? Sansão, qual era o propósito de Sansão? Sansão vai nascer, ele vai crescer. O anjo apareceu para a mulher em Juízes capítulo 13, para Zeruia, esposa de Manoá. E o anjo falou para ela, teu filho vai ser diferente, ele vai ser nazireu de Deus. Ele vai destruir os filisteus. Aí, quando ele aparece de novo, Manoá pergunta assim para ele, tá bom, e quando o menino nascer, como é que a gente cuida desse menino? Veja bem, se esse menino é especial, ele vai fazer algo especial, eu não posso alimentar ele com algo da terra, eu preciso saber o que é que o céu tem para ele. Vocês estão entendendo? Você percebe que toda vez que Deus trabalhava com o povo dele, ele mudava o cardápio. Quando Deus levou o povo para o deserto, ele mudou a comida vinha do céu agora. Não vinha mais da terra. E aí eu vejo hoje líderes fazendo curso de administração para administrar a igreja. Igreja você não administra com a cabeça, você administra com o coração, gente.
Você administra seu ministério com o coração, porque vai ter lugar que você está lá pregando, Deus vai dizer, ó, deixa tudo aqui que você vendeu, dá oferta e ainda dá uma oferta para o pastor. Tem lugares que eu fui pregar, voltei para casa de pé, sem carro. Por quê? Porque Deus dá o provedor. Deus dá pão para o que come, mas dá semente para o que semeia. Nós somos provedores, nós não somos mendigos espirituais. Amém? Não é a igreja que nos sustenta, quem nos sustenta é o Senhor. Amém. É o Senhor que nos mantém. E nós precisamos ter essa cabeça, né? Porque, irmãos, a cortina vai fechar e o show vai acabar. Glória a Deus. Mas ainda vai ter um povo desesperado por Deus ainda. E Deus está guardando algumas pessoas para esse tempo, um tempo de escassez, que Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11. Amós disse que haveria uma fome sobre a terra, e não seria fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andariam errantes de mar em mar, procurando a palavra e não encontrariam. Então, querido, você quer ver uma coisa? Abra aí comigo Romanos capítulo 1. Ô, você está aí mais perto aí, dá uma aguinha para nós, ó. Aqui, Romanos, capítulo 1, Romanos. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele está dizendo, Evangelho natural. Pode ser assim, né? Evangelho de Deus, ele está falando. Ué, Evangelho de Deus ou Evangelho não é de Jesus? Aí ele diz assim, ó, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado do amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais também sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça da parte de Deus, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo. Primeiramente, dou graça ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque a todo mundo é anunciado a vossa fé. Olha o que ele diz aqui no verso 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho. Peraí, lá em cima ele está falando do evangelho de Deus. Aqui ele está dizendo o evangelho de seu filho. Isso aqui fala do que eu estou falando para vocês. Um salva e o outro reposiciona. A ideia, Jesus não pregou salvação. Jesus pregou arrependei-vos porque está próximo o reino. Jesus ele não falou de salvação, ele falou de reino. Agora vocês que estudaram teologia, vocês alguma vez na teologia sistemática estudaram sobre o reino de Deus? Não? Vocês estudaram sobre paternidade? Não, eu também não. Porque a teologia que nós herdamos é a teologia assembleana, é uma teologia presbiteriana, é batista. Nós não se fala de reino, se fala de salvação. Salvação, salvação, salvação e salvação. Mas não se fala de reino, de reposicionar o homem no domínio, de trazer o homem de volta. Espera aí. Eu sei que não existe dois evangelhos, até porque Gálatas fala, né, que quem prega outro evangelho seja anátema, né? Mas dentro de um tem dois propósitos, um salva e o outro a senhoria. Quando o Senhor perdeu, que o homem pecou, o Senhor perdeu o que? O Senhor perdeu o homem, ele perdeu o que ele fazia através do homem, porque Deus vinha conversar com Adão todo dia. Adão não precisava ser curado, porque Adão tinha saúde divina. Adão tinha 100%. Eu não acredito que, como a ciência diz hoje, que o homem só usa 10% da capacidade da mente, né? 8, 9, né? Você acha que Deus faria uma coisa com 100 para usar só 9? Onde é que o homem perdeu? Ele perdeu no Éden. Com certeza o homem perdeu no Éden. Como é que ele colocou o nome em todos os animais? E nas aves que voam? E nos peixes das profundezas do mar?
das águas, do rio, porque o jardim tinha 4 rios. Como que ele colocou esses peixes, o nome em tudo? Está aí uma pergunta, não sei. Será que ele voava? Não sei. Amém, deixa para lá. Então, ele perdeu o que ele fazia através do homem. Quando o Senhor fala aqui do Evangelho de Deus, é porque um resgata você das trevas e o outro reposiciona você. Não é só ser salvo, mas ser senhor. Você só é senhor do que não te domina. Você já viu que a única coisa que Deus chama de senhor na Bíblia é o dinheiro? Ele diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque o maior concorrente de Deus pela vida do homem é o dinheiro, não é nem o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. Meu Deus. O homem não cai mais pelo diabo, ele cai pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, pelo poder. Né? Então o que acontece? Deus, a única coisa que Deus chama de senhor, ele diz. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de servir a um. Então o que acontece? O que Deus fala acerca do dinheiro? Que o dinheiro vai correr atrás de nós. Nós vamos ter muito, nós precisamos ter muito. Eu preciso ter muito dinheiro, eu cuido de muita gente. Eu viajo o mundo inteiro aí, eu gasto hoje aí uns 300, 350, 400 mil reais por mês na obra de Deus. Então eu preciso ter dinheiro. Agora o problema qual é? O que eu faço para ter esse dinheiro? Porque o problema não é ter, o problema é que Deus não dá para me ter, Ele dá para me fazer. Eu não posso ter, claro que eu posso. Mas eu preciso entender que o que eu tenho é para mim fazer algo com isso. Por isso nós gastamos dinheiro com gente. O evangelho da salvação, ele é diferente do evangelho do reino. O evangelho da salvação, ele te liberta. O evangelho do reino, ele te estabelece. Jesus te salvou para você praticar a justiça de Deus. Há salvos que ainda não herdaram o reino. Por quê? Porque ainda não praticam justiça. Primeiro ele te salva, depois ele te dá o reino. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Se você não entrar por Jesus, você não pode viver o reino de Deus. Jesus disse, eu sou a porta. Você não entra sem Jesus, porque é Ele que te salva. Então vamos lá. No reino você entende que você já é senhor. Tem gente que acha que se não tiver riqueza é maldito. E infelizmente a gente tem ouvido isso em alguns evangelhos, irmãos. É por quê? Porque ele entrou pela graça, mas ainda não entrou no reino. Por quê? Porque na realidade do reino, você sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais do que você pode mostrar. Sempre. A realidade do reino, assim, é diferente. Você tem, mas aquelas coisas não dominam você. Você pode ter um relógio, um Rolex, mas essa coisa não domina você. Você pode ter um avião, mas tudo que você tem, ele tem um propósito do reino. Você tem aquilo para fazer algo para Deus. Deus te deu aquilo, por isso que ele diz, negociai até que eu venha. Deus te deu aquilo para um propósito, né? Quando a Bíblia diz assim o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer é salvação, prosseguir em conhecer é reino. Porque você entrou, você tem que continuar. Você lembra daquela parábola que Jesus fala, filhinhos, eu vos escrevo, 1 João capítulo 2, versículo 15, filhinhos, eu vos escrevo. Quem é o filhinho? O filhinho foi o que aceitou Jesus. O Senhor diz o que para ele? Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Mais na frente ele diz, jovens, eu vos escrevo porque a minha palavra está em vós e já venceste o maligno. Depois ele diz, pais, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. Você vê a diferença do filhinho, porque o filhinho é perdoado da culpa do pecado. O jovem, que já andou em Deus, quando ele fala jovem, ele está falando não numa idade cronológica, mas ele está falando no tempo que você está vivendo com Deus. Aqui ele perdoa você da culpa do pecado. Aqui ele perdoa, ele tira você do poder do pecado. E aqui você é tirado da presença do pecado. Pais, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ciclo. Jesus diz, não vos conformeis com este século, mas transformai pela onde? Renovação da vossa mente. Agora, o que pode renovar a sua mente? É o seu espírito. Paulo diz em Romanos capítulo 12. O espírito transformado, ele renova a mente. E o problema é que nós queremos encher a cabeça de conhecimento
e não vivemos uma vida do Espírito.